O tema é o perigo do orgulho. É um perigo, irmão. O orgulho, ele leva as pessoas à destruição. Há dois tipos de orgulho. O orgulho autêntico relaciona-se a sentimentos de alegria e prazer após se obter sucesso em realizar uma ação. É aquele orgulho autêntico, aquele orgulho que nós sente prazer em nós mesmos, de ter realizado uma ação, feito algo para alguém, ou ter tido uma vitória, e ali nós sente-se aquele orgulho autêntico, não aquele orgulho do mal, mas aquele orgulho de dizer: eu venci, eu consegui, aleluias, eu estou aqui, mas não foi eu, foi Deus, foi alguém que me ajudou. Reconhecer o que Deus e outras pessoas fazem e ser grato a Deus. Muitas vezes nós falamos assim, às vezes até sem perceber, fala: eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho desse menino, desse meu filho, é prazer, me dá prazer, ele é uma pessoa, essa menina, isso é aquilo, orgulho prazeroso, não do mal, mas dentro de você, dentro de nós mesmos, sentir aquela coisa gostosa, porque realizamos algo, eu estou feliz, eu estou satisfeito. Isso é um dos orgulhos. Mas aí tem um orgulho arrogante, refere-se à dificuldade em admitir erros e a sentimentos de superioridade. É esse que a Bíblia nos adverte. É aquele que nós achamos que é superior a todo mundo. Nós é arrogante. Nós responde no pé da letra, nós não respeita ninguém. Esse é o orgulho arrogante. Você já viu aquelas pessoas que ele olha para você assim, de baixo em cima, com desprezo? É arrogância, é orgulho. Aquelas pessoas que não te saudam por nada, passam por você. Dentro da igreja existe pessoas que eles acham que eles é dono de tudo. Arrogância, orgulho, porque às vezes tem alguma coisa, tem mais do que eu, tem mais do que alguém, e aí entra por esse meio. Mas não é a riqueza que faz as pessoas orgulhosas, é a pessoa mesmo, porque tem pessoas ricas que não são orgulhosas, pessoas que têm bens. Então não é a riqueza que faz o homem ser orgulhoso, é a sua natureza, ele não entende o propósito de Deus. E aí vem conquistas, sucessos, é um dos testes mais importantes que Deus nos dá antes de aumentar a nossa responsabilidade. E caso venhamos a nos tornar orgulhosos pelo que conquistamos, somos reprovados no teste. Muitas vezes Deus dá às pessoas, Deus faz prosperar as pessoas, ter dinheiro, ter uma vida boa, segundo o que Ele pediu. Mas quando ele recebe, quando ele está bem, aí ele não passa no teste que Deus fez. E aí ele fica alto demais, cresce demais, fica todo presunçoso, ele fica cheio, porque ele acha que ele é o melhor. É orgulho. E isso é pecado. Deus não agrada. Deus detesta. Deus não está com orgulhoso. Por causa do orgulho é que Satanás foi jogado do céu à terra. E assim é qualquer um que entra pelo caminho do orgulho. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus permitiu que ele chegasse a ser um dos homens mais poderosos do mundo, devido à sua conquista. Mas ele subiu para a cabeça.
cresceu, ficou arrogante. Irmãos, tudo isso que Deus concede a alguém não é para ele e nem para nós ficar orgulhoso. É para nós ser grato a Deus. E se for necessário ajudar alguém, ser grato ao Senhor, mas as pessoas acham que o orgulho é de Deus. Aleluias. O rei teve um sonho e precisou do profeta Daniel para interpretá-lo. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Como que ele chegou a falar para o profeta? Vamos, Daniel 4, 4 e 5. Olha o que ele fala. Primeira palavra do orgulhoso, do arrogante. Eu que fiz. Eu sou. Como diz aí, eu sou o cara. Eu que não tem ninguém como eu. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Ele estava... Quantas pessoas, irmãos, que estão presentes nessa palavra, que porque tem alguma coisa, ele diz, sou eu, não preciso de ninguém. Não preciso de Deus, muitos falam, não preciso de amigo, eu sou próspero, Deus me abençoe. E se alguém falar assim, não, mas seja grato a Deus, hoje você tem isso porque Deus te deu. Não, se eu não trabalhasse, Deus não me dava. É orgulho. E Deus não está juntamente com essa pessoa orgulhosa. Versículo 5. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Uai, mas ele não era o rei poderoso? E agora teve um sonho que deixou espantado? Ele não era ele não era o próspero, ele não era lá no palácio que mandava e desmandava, fez Babilônia uma cidade como nem não existia na época. Mas acontece que todo poder, ele vem de Deus. Vem de Deus. Aleluias. E o rei da Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus permitiu que ele chegasse a ser um dos homens mais poderosos. Deus permite, irmãos, que nós tenhamos conquistas, nós tenhamos vitória, nós tenhamos alegria de vencer algo que nós tanto sonhava. Isso é maravilhoso. Só não pode subir para a cabeça achar que foi nós, não é Deus. Irmão, nós não conseguimos levantar uma palha se não for ajuda de Deus. Aleluias. Tem gente que olha para a igreja, dependendo da igreja, ele se sente tão capaz, que aquela igreja não é capaz de servir para ele congregar. Tão orgulhoso que é. Ele olha para os irmãos da igreja, depende da igreja, depende da posição dos irmãos, social, olha para os irmãos com desprezo. É orgulho. É orgulho. Será que usufruir das conquistas e sucesso desagrada a Deus? Não. Isso aqui eu quero dizer aos irmãos, que Deus nos deu para nós usufruir, nós ter, mas não é usar isso para querer ser melhor do que os outros. Quantas casas, mansões que
Você, para entrar, tem que tirar a sandália, tirar o sapato. Então, não precisa nem mansão, tem casas por aí. Eu me lembro um dia que eu fui visitar mais minha esposa na casa de uma pessoa, crente, vamos fazer uma visita. E lá fizeram de tudo, inventaram lá que a pessoa estava no banheiro ou no banho, sei que para nós não entrar. E pessoas como nós, já tivemos visitando pessoas que mandou dizer que não estava lá. Orgulho. Pessoas que acham que não precisa de ninguém. Pessoas que acham que ele manda, irmão. Nós não somos nada, somos pó e cinza. E aí, Deus nos dá uma casa, Deus nos dá um carro, Deus nos dá isso e aquilo, é para nós usufruir, para o nosso bem, e não para pegar aquilo e humilhar os outros, ser orgulhoso. Tem pessoas que às vezes até pregam determinado, Deus usa, e ele começa a achar que é ele. O orgulho sobe a cabeça, Deus usa ele, usa ela. Às vezes ora para Jesus fazer obra, Deus faz. E aí essa pessoa fica achando que é ele, orgulhoso. Mas nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Ao Senhor. Eu pensava que pessoas humildes eram só os pobres e os orgulhosos só os ricos. Mas engano, existem muitos ricos que são humildes e muitos pobres que são arrogantes. E nós temos que vigiar, nós, eu como pastor, eu como servo de Deus, os irmãos como servos de Deus, nós temos que orar muito para que orgulho, momento algum, entre na nossa vida, que é um atrapalho, é queda. Os irmãos têm visto qual é a queda de muitas pessoas, hoje é pastores, é crentes, é a sociedade, hoje estão caídos, porque era prepotente, arrogante, não tinha e não tem humildade de reconhecer seus erros, nunca erra, é só você que erra, você sempre está errado, ele está certo, é arrogância, é orgulho, é altivez, é coração alto. A Bíblia ensina que o orgulho vem antes da destruição. Podemos ver isto claramente na vida do rei Nabucodonosor. Antes da queda, o profeta Daniel lhe disse, 4:27, portanto, a oportunidade que Deus deu para o Nabucodonosor. Ele disse, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Deus é tão amoroso que deu oportunidade para Nabucodonosor se arrepender, curvar-se, ser perdoado seus pecados e agir-se com justiça. Deus não condena ninguém a primeira, não. Deus sempre dá oportunidade. E esse rei foi que teve uma grande oportunidade. Mas o rei não ouviu o conselho de Daniel e lhe aconteceu pior. Daniel 4:31 ao 33. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei o céu aos meus olhos. Olha o grande, Nabucodonosor grande, poderoso. Deus mandou um profeta ir na sua casa, dar conselho no seu palácio, e ele não atendeu. Porque o orgulhoso, Deus está falando com ele, ele não ouve, ele não obedece. O orgulhoso, se você for dar uma palavra para ele, mensagem a ele, ele não recebe. Ele te trata mal, te humilha, porque ele é orgulhoso. Só que Deus trata com orgulhoso. Levou ele para o pasto 7 anos, comendo capim que nem os animais, os pelos cresceram como da águia, as unhas cresceram. Olha o rei poderoso, aonde ele está? Na malhada, está nos pastos. Isso significa que o caminho do orgulhoso é fora, longe dos caminhos do Senhor, de fazer a vontade de Deus. O orgulhoso, ele não aceita, nem a palavra para ele vale. Se você prega a Bíblia aqui para ele, ele sai murmurando. Se Deus se levanta para levar uma mensagem para alguém, você vai, entrega, ele recebe para dizer, muitas vezes só para dizer, mas ele não crê, ele crê que isso é da carne. O orgulhoso é desse jeito, só que se ele não arrepender, ele vai para o pasto comer capim. Isso significa que ele vai andar por aí errante, sem a direção de Deus. Quantas pessoas saem da igreja com raiva, com ira, porque uma palavra talvez não foi de acordo com o que ele queria, ou que ela queria, e sai aí de qualquer jeito? É orgulho. Deus vai tratar essas pessoas. E aí diz aqui: levantei o céu meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. Agora, Nabucodonosor, você reconheceu o Deus Todo-Poderoso? Irmão, que isso não venha acontecer conosco, reconhecer Deus só depois da destruição, do afastamento. E o orgulho, se nós não corrigir, se nós não vigiar, isso leva-nos a ir para longe da presença de Deus. 7 anos. O homem que fez grandes coisas, está na história. Babilônia, jardim suspenso, água caindo como se fosse uma queda d'água ali nos jardins suspensos. Era como se chuva, não tinha deserto, não tinha tempo seco. Ele fazia jorrar os muros da cidade, largo, passava 2 carros. Diz que o palácio era a coisa mais linda que era, mas ele achava que era ele. E Deus destituiu do reino, como disse lá no versículo anterior, passou o seu reino, Nabucodonosor. Hoje, às vezes, nós olhamos assim, você e eu, nós, vê pessoa que você conheceu crente, muito crente na igreja, aí de repente você vê ele de qualquer jeito por aí,
Aí procuro para ele, por que você saiu da igreja, fulano? Foi o pastor, foi o irmão. Não, irmão. É o orgulho que é muito grande, as palavras pesadas que falam, vira as costas. Não sabia que até nós, alguém está pregando aqui, um exemplo, né? Que aqui não acontece, mas muitos lugares o pastor está pregando e o povo está virando as costas, vai saindo, vai saindo. Até isso Deus não agrada. Orgulho nos coloca no lado oposto de Deus. Ele nos distancia de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo assim, Deus não nos abandona. Ele não é contra os orgulhosos. Ele quer sempre ajudar a nos superar o orgulho. Ele não é contra, quer dizer o seguinte: não é porque a pessoa é orgulhosa que Deus já vai castigando, vai jogando. Deus tenta, Deus manda profeta, Deus manda palavra. Por isso nos disciplina e corrige as motivações e os comportamentos de nossas vidas. A palavra de Deus diz que os orgulhosos serão humilhados. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O anjo caído, e tu dizias no teu coração, isso aí foi Satanás: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que arrogância, que prepotência dos Beatles. Lembro daquele senhor que construiu o Titanic, quando ele dizia que nem Deus afundaria. Que orgulho, que arrogância para aquele super navio se afundar no fundo do mar. E assim é tantas outras coisas, irmãos. Nessa vida minha assim de crente, já vi tanta coisa acontecer com pessoas arrogantes, pessoas que não obedecem, e iludir um terço dos anjos para acompanharem em seu propósito. O orgulho de Lucifer destruiu seu esplendor. Que o orgulhoso, a pessoa desse jeito, ele quer incutir, pôr na mente dos outros. Ele não quer ficar só ele. Ele quer fazer moitinha. Naamã, o comandante dos olhos altivos, que contraiu lepra, era orgulhoso, de olhos altivos, se gabava dos seus títulos, de suas capacidades como militar. Esperava que o profeta Eliseu fosse até ele e fizesse o milagre da cura. No entanto, recebeu apenas um recado, o que considerou um desrespeito. Ainda ter que ir se banhar por 7 vezes no rio para ser curado. Ele queria que o profeta fosse, lhe adulasse, conversasse com ele, e o profeta só deu um recado. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Mesmo doente, mesmo leproso, ele queria que o profeta fosse humilhado de seus pés, porque ele era comandante do exército da Síria. E ele achava que ele tinha direito. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não bajula. Ele está com a palavra.
ter educação, ter modos, respeitar é uma coisa. Agora, se Deus mandou o profeta dizer para ele ir lá no rio, ele tinha que ir no rio mesmo tomar banho, mergulhar 7 vezes, rio sujo. E cadê a humildade desse homem? E a maior lepra que estava na vida daquele homem não era a lepra física, era a lepra chamada orgulho, orgulhoso. Bonito por fora, o orgulhoso é assim, tá, fachada, ele conversa bonito, ele quer transparecer que ele é humilde, que ele não tem orgulho, mas dentro dele está te maçando, te machucando, desejando mal. Orgulhoso é assim, ele está comendo com você, está junto com você, está na casa com você, congrega com você, trabalha com você, mas o orgulhoso é só de fachada. Ele não aceita muitas vezes a verdade. Quantos crentes saem de igreja mediante uma palavra, uma mensagem que alguém prega? Orgulho. E esse homem aí, esse Naamã, era desse. E todo mundo queria ser igual a ele. Muita gente. Ah, se eu fosse que nem Naamã, comandante do exército de não sei quantas pessoas. Ah, mas eu veste com vestes reais de comandante. O melhor cavalo que é preparado é para Naamã. A mais bonita roupa é de Naamã. Mas lá dentro desse Naamã, além da lepra, tinha uma lepra, que essa lepra tem levado muitos crentes para distante de Deus. É o orgulho, é a altivez, não te respeita, não te honra como deve ser honrado, às vezes. Eu não estou falando honrar, eu estou falando não te honra. Você, como uma serva de Deus, te trata, quer dizer, você não é que é prejudicado, as pessoas que têm orgulho é que devem se mudar de atitude, porque senão Deus vai tratar com essas pessoas. Teve um outro rei que ele foi comido de bichos, os irmãos se lembram quem foi? Herodes. Por que ele foi comido de bicho vivo? Porque era orgulhoso. Não deu glória a Deus. Não deu glória a Deus. Foi fulminado, comido. Quantas pessoas que estão andando ambulantemente, só o corpo, mas o orgulho no seu coração está tão elevado que parece que nem Deus é nada para ele.